Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário da CCA Bernardon. No primeiro módulo eu vou tratar da legislação federal, na sequência o colega Luiz Antônio da legislação estadual e por último o colega André da legislação previdenciária. Com desrespeito à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à Instrução Normativa número 2042, agora de 12 de agosto de 2021, onde a Receita Federal veio regular a questão, as primeiras informações ligadas ao cadastro imobiliário brasileiro. Então, através da Instrução Normativa número 2042, a Receita Federal converteu os NIRF, que é o número de inscrição do registro fiscal dos imóveis rurais, esses NIRF serão convertidos para Código de Cadastro Imobiliário Brasileiro, o que significa dizer que, a partir do ano que vem, a sigla NIRF, por óbvio, deverá ser extinta e, em substituição, será o Cadastro Imobiliário Brasileiro. O Cadastro Imobiliário Brasileiro, para quem não sabe, ele foi instituído em junho de 2021 através da Instrução Normativa 2030, onde a Receita Federal instituiu um sistema que vai se denominar Cadastro Imobiliário Brasileiro para controle de todos os imóveis rurais, urbanos, públicos ou privados. Então, esse cadastro vai congregar o controle de todos os imóveis do território nacional e terá por finalidade, por óbvio, dar para a Receita Federal, para o governo federal, um monitoramento da movimentação do que acontece com esses imóveis, com os imóveis no território nacional. Então, por exemplo, no caso de alienação, no caso de desapropriação, no caso de uso, no caso principalmente dos imóveis rurais. Então, o governo vai criar um único cadastro. Hoje, os imóveis urbanos, por exemplo, cada prefeitura tem o seu sistema de cadastro imobiliário. Cada prefeitura, os imóveis rurais têm um cadastro único, que é o NIRF, mas que a partir de então vai se denominar Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, o primeiro passo da Receita Federal para alimentar o Cadastro Imobiliário Brasileiro na conversão do controle de registro dos imóveis rurais, que é o NIRF, para Cadastro Imobiliário Brasileiro. O código deverá seguir o mesmo, talvez com alguma alteração em termos de dígitos controladores, mas o número deverá ser o mesmo. Então, a partir de então, os NIRFs vão se denominar Cadastro Imobiliário Brasileiro, certo? E com relação aos imóveis urbanos, na sequência, nos próximos meses ou até os próximos anos, a Receita Federal vai implantando um sistema de alimentação de todo esse cadastro de imóveis para que se tenha a nível nacional um único número de controle de cada imóvel urbano. Então, para fins de controle estadual ou municipal, é o código das prefeituras. Talvez esses códigos serão convertidos em um código nacional que vai servir para o governo federal, a Receita Federal, controlar a questão de alienações, ganho de capital, vai servir para os estados, para fins de cobrança do ITCD, no caso de doação ou de herança, e vai servir para fins municipais, para a cobrança de IPTU, ITBI e outros registros mais. Então, essa seria uma novidade em termos do Cadastro Imobiliário Brasileiro que vai estar sendo implantado pela Receita Federal. Pois bem, agora vamos tratar sobre a alteração na legislação do PIS e da COFINS, que trata da comercialização de álcool. Através da medida provisória 1063, de 11 de agosto de 2021,
a Receita Federal dispôs sobre as operações de compra e venda de álcool, a comercialização de combustível por revendedor varejista e a incidência de PIS e COFINS nessas operações. Dentre as alterações introduzidas, temos as seguintes. As alíquotas de PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta na venda do álcool, inclusive para fins carburante, permanecem reduzidas a zero quando auferida pelo varejista, exceto aquele varejista que efetuar a importação do álcool. Até antes da vigência da medida provisória, o varejista ele adquiria o álcool somente do distribuidor. Agora, através da medida provisória, houve uma flexibilização nesse procedimento, onde a comercialização de álcool pode se dar de forma direta do produtor importador para o varejista, ou o próprio varejista fazer uma importação. Então, na hipótese da venda do álcool efetuada diretamente do produtor ou do importador para as pessoas jurídicas varejistas, ou do transportador revendedor, a alíquota aplicável, conforme o caso, será o resultante do somatório das alíquotas previstas. O que significa dizer, se um produtor importador efetuar a venda do álcool diretamente para o varejista, ao fazer a tributação, ele vai ter que somar as alíquotas que eram aplicadas na venda dele, produtor importador, para o distribuidor, e do distribuidor para o varejista. Ele vai ter que somar as duas alíquotas para fazer a aplicação. Então, no caso, por exemplo, um produtor importador que não for optante pelo regime especial de apuração do PIS e da COFINS para fins da venda de álcool, porque o sistema de venda de álcool, ele prevê duas formas de tributação. Os contribuintes que são optantes pelo regime especial e os que não são. Se os que não são optantes, a tributação ela se dá mediante a aplicação de 1,5% no caso do PIS e 6,9% da COFINS no caso do produtor importador, quando o produtor importador vende para o distribuidor, e de 13,75% e 17,25% no caso do distribuidor. No caso do produtor importador for optante pelo regime de tributação do PIS e da COFINS, aquele regime especial, a tributação se dá pelo metro cúbico. Então, nesse caso, ele vai aplicar 23,38 para fins do PIS, 107,52 da COFINS, na venda realizada pelo produtor importador. Se for, no caso distribuidor, a alíquota será de 58,45 para PIS, 268,80 para COFINS. Então, o que acontece? Se o produtor importador vender diretamente para o varejista, ele vai ter que somar os dois valores, 23,38 do PIS, mais do regime para distribuidor, mais 58,45 distribuidor para revendedor, e aplicar para a venda, tributação do álcool. E, por óbvio, nesse caso, o varejista ele continuará com a tributação da alíquota zero se ele adquirir de produtor importador ou distribuidor. Se o varejista adquirir diretamente, importar, aí nesse caso ele ficará sujeito à tributação integral da venda do álcool para consumidores finais, somando as duas alíquotas nas duas faixas de tributação, produtor importador para distribuidor, distribuidor para varejista. Com relação, no caso nas hipóteses de tributação, essas hipóteses, se aplica-se inclusive quando o importador exercer também a função distribuidor. Então, as vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas, no caso de importação, o distribuidor, se ele importar o produto, ele também vai ter que exercer a função de produtor, importador, vender a tributação básica e na segunda tributação como se ele estivesse agindo só como distribuidor. Então essa
Essa é a alteração que a medida provisória 1063 trouxe. Trouxe uma flexibilização na comercialização do álcool, permitindo que um varejista possa importar o álcool, mas nesse caso ele fica sujeito à tributação total para fins das contribuições do PIS e da COFINS. Também permitiu a venda direta do produtor importador para o varejista, mas nesse caso também tem que haver uma tributação integral para que o varejista continue com a alíquota zero. Então, em termos da tributação do álcool, a alteração que teria pela medida provisória 1063 foram essas. Por hora, nós deixamos em aberto para consultas. Fica na sequência a palavra com o colega Luiz Antônio e desejamos a todos uma ótima semana. Um abraço e até a próxima. Bom dia a todos. Dando continuidade então ao painel tributário da CCA, vamos tratar de um assunto específico sobre a legislação federal no que diz respeito ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Houve a publicação de um decreto, o decreto 10.765, agora no dia 12 de agosto, que ele altera as alíquotas do IPI vinculadas a determinados produtos, né? De acordo com o anexo desse decreto. Os produtos são consoles de máquinas de jogos, de vídeo e partes e acessórios, inclusive outros equipamentos, né, vinculados a estes jogos de vídeos. Tá? Então, 950450, NCM principal, que está com a alíquota de 20%, e o X01, 12%, e o X02, 0%. Tá? Então, em nível de legislação federal na área do IPI, seria esta a alteração que verificamos na última semana. Passando então para a legislação estadual, nós tivemos algumas alterações publicadas em decretos. A primeira vinculada à ICMS, substituição tributária das bebidas, o decreto 56.021, de 10 de agosto. Ele altera a lista de mercadorias sujeitas, então, a este regime de substituição tributária nas operações com cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas. Todas elas com efeitos, né, retroativo a 8 de julho de 2021. Também teve, no mesmo decreto, 56.021, a alteração digamos assim, relativas aos materiais de limpeza também, vinculada ao ICMS substituição tributária, tá? Então, material de limpeza envolvendo sabões, desinfetantes, sanitizantes, entre outros. Tá? Então, também tem alterações, as empresas que se envolvem com esses produtos devem, então, verificar especificamente esse decreto 56.021 para que possam, então, tomar as medidas necessárias quanto às alterações nos seus cadastros e sistemas. Tá? Por último, então, tivemos uma alteração também através de decreto 56.022, também do dia 10 de agosto, vinculada à isenção do ICMS envolvendo equipamentos e produtos destinado à área de saúde, né? Então, altera a nomenclatura, NCM, então, da lista de equipamentos e insumos destinado à prestação de serviço de saúde, beneficiados, então, com a isenção do ICMS, envolvendo clipe venoso, stent vascular, espiral para embolização e conjunto de circulação assistida, equipo cassete também, tá? Todas relacionadas lá no apêndice 19, nos itens 51, 54, 191 e 197 do regulamento do ICMS. Então, também em relação à legislação estadual, foram poucas as alterações, foram estas as alterações que podemos trazer para vocês. Fiquem agora então com o colega André, que vai tratar da legislação previdenciária, e desejamos uma boa semana a todos. Muito obrigado.
dia a todos. Meu nome é André Bock da Silva, vou dar continuidade então ao nosso painel tributário. No último painel tributário que nós tivemos na semana passada, eu comentei com vocês que dentre as novidades havia sido publicado o novo Manual de Orientação Social da versão S1.0, que trouxe dados pertinentes quanto à informação das aquisições dos produtores rurais pessoas físicas que antes eram lançadas no evento S1250, que já não existe mais no E-Social, e que agora passaram a ser enviadas pelo evento R255 da FDRINF. Para essa semana, a novidade foi a divulgação no portal do E-Social da versão revisada da nota orientativa número 5, que é destinada aos contribuintes que desenvolvem atividades rurais. Essa nova versão da nota orientativa, além de reproduzir os conceitos de produtor rural pessoa física e do segurado especial, extraídos da Lei 8.212, que é a lei da Previdência Social, né? A lei que trata dos encargos, dos recolhimentos da Previdência Social, também trouxe diversas orientações quanto à informação da contribuição destinada ao Senar e ao preenchimento do E-Social e da FDRINF pelos produtores rurais pessoas físicas, os produtores pessoas jurídicas, segurado especial e agroindústria, dentre as quais destacamos as seguintes. Quando a comercialização envolver produção rural isenta com outro produtor rural pessoa física, o produtor rural pessoa física deverá enviar ao evento S1260 com tipo de comercialização igual a 7. Nesse caso, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição para o Senar é do próprio produtor rural pessoa física que comercializar a produção. Todavia, quando a comercialização da produção rural isenta ocorrer com a empresa adquirente ou com o intermediário pessoa física, o produtor rural pessoa física não deve enviar o evento S1260 do E-Social, pois nesse caso, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento da contribuição para o Senar é do adquirente e não do produtor rural pessoa física, que deve fazê-lo, o adquirente no caso, deve fazer por meio do envio do evento R255 na EFDRINF. Outra questão é quando a comercialização for destinada diretamente ao mercado externo. Nesse caso, o produtor rural pessoa física deve enviar o evento S1260 com tipo de comercialização igual a 9. Nesse caso, ele continua como contribuinte e responsável pelo recolhimento da contribuição devida ao Senar. Quando da comercialização da produção rural para pessoa jurídica ou para intermediário pessoa física, o produtor rural pessoa física deve informar ao adquirente a opção pela tributação sobre a folha de pagamento, mediante a entrega da declaração conforme o modelo constante na IN 971, que é o anexo número 20, para que não haja retenção da contribuição previdenciária. Então, se o produtor rural pessoa física optou pela contribuição sobre a folha de salários, ele tem que atentar para fornecer essa declaração ao adquirente. Lembrando que essa declaração ela tem que ser renovada anualmente. Então, por quê? Porque a opção é anual, que é feita mediante o recolhimento da primeira contribuição lá em janeiro de cada ano. Também tivemos novidades em relação ao segurado especial, que é aquela pessoa física que individualmente ou em regime de economia familiar atua na condição de produtor rural que explora atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Também é o caso do seringueiro e do pescador artesanal, tá? Mas o mais comum são os casos mesmo de agropecuária. Pois bem, quando o segurado especial não for o responsável pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e pela contribuição devida ao Senar, o envio do evento S1260 terá como objetivo apenas auxiliar na forma definida pelo INSS do reconhecimento dos seus direitos previdenciários. Então ele vai fazer, a transmissão que será feita do S1260, ela terá apenas um cunho para efeito de informação dos direitos previdenciários do segurado especial. Já quando a comercialização envolver produção rural isenta com adquirente, produtor rural pessoa física, o segurado especial deverá enviar o evento S1260 com um tipo de comercialização igual a 7. Nesse caso, a responsabilidade pelo recolhimento do Senar é do próprio segurado especial. Todavia, quando a comercialização da produção rural isenta ocorrer com empresa adquirente ou com intermediário pessoa física, o segurado especial deve enviar o evento S1260 com tipo de comercialização igual a 3. Nesse caso, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento da contribuição para o Senar será do adquirente, que deve fazê-lo por meio de envio do evento R255 na FD-REINF. Já no caso da comercialização destinada diretamente ao mercado externo, o segurado especial deve enviar o evento S1260 com um tipo de comercialização igual a 9. Nesse caso, ele continua como contribuinte e responsável pelo recolhimento da contribuição destinada ao Senar, porque o Senar ele não é isento no caso das exportações, pelo menos é o que determina a legislação. Depois temos uma discussão jurídica em cima dessa questão, se abrangeria ou não também a contribuição do Senar, mas isso é um assunto que nós podemos tratar numa outra oportunidade. Aqui agora nós estamos tratando do preenchimento do E-Social e da FD-REINF pelos produtores rurais. Temos também o caso do produtor rural pessoa jurídica, que não optou por recolher sobre a folha de salários, que então recolhe sobre a sua receita, a receita da comercialização. E também o caso da agroindústria, sujeita à contribuição substitutiva, né? No caso, a contribuição substitutiva é o Fundo Rural sobre a sua receita. Nesses casos, a comercialização da produção rural deve ser informada na FD-REINF por meio do envio dos seguintes eventos: o R1000, com classificação tributária igual a 7 no caso do produtor rural pessoa jurídica e 6 no caso do agroindústria, e R2050 com indicação de comercialização igual a 1, 7, 8 ou 9, conforme o caso. Com isso, a escrituração devolverá o R5001 com a apuração das contribuições previdenciárias patronais e ou da contribuição devida ao Senar, a depender do indicativo de comercialização preenchido, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Já o produtor rural pessoa jurídica com opção pelo recolhimento sobre a folha de pagamento não deverá enviar o evento R2050 na FD-REINF. Com isso, concluímos as informações que gostaríamos de transmitir a vocês no painel tributário dessa semana. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana.